Meus amigos do programa Entre Linhas, muito bom dia, um grande abraço. Começando mais uma edição especial no dia de hoje. Você nos acompanhando pelo Dial 92,5 nas ondas do rádio e também pela internet no nosso site, o radiosantosfm.com.br, também no nosso aplicativo, disponível nas principais lojas de aplicativos e com imagens na nossa página do Facebook, facebook.com/Entre Linhas no rádio. E também no meu canal do YouTube estou retransmitindo aqui também essa edição especial do programa Entre Linhas, que hoje vai conversar com a Fernanda Faria, sócia fundadora do Instituto de Pesquisa Aera House. Fernanda, obrigado pela participação aqui no Entre Linhas. Bom dia. Bom dia, Alex. Prazer estar aqui com vocês. Vamos em frente, conversar um pouco sobre este tema que na época de Copa do Mundo ganha tanta repercussão, e eu costumo dizer, já vou até ser um pouco chato, porque de vez em quando reclamo que eu sou chato. Você não torce para a seleção como você torcia no passado. Eu me desconectei da seleção quando ela virou um balcão de negócios lá em 2005, e eu confesso para você que eu me emocionei vendo a série da Netflix da Copa de 70 e não me emocionei vendo a seleção brasileira na Copa do Mundo. Não sei se a gente pode começar por isso, porque eu tenho uma pauta aqui, mas por que as pessoas perderam esse sentimento em relação à seleção, ou pelo menos algumas delas, né? Eu não posso falar de todo mundo, porque tem muita criança, muita gente que ainda tem essa coisa com a seleção brasileira. Por que teve gente que desacreditou como eu, hein, Fernanda? Você tem um diagnóstico sobre isso? Olha, Alex, eu acho que são várias as razões, né? Eu acho que quando a gente, né, quando você traz essa perspectiva de que a seleção virou um balcão de negócios, né, eu acho que a gente passou a observar uma mudança muito grande no padrão dos jogadores, diríamos assim, no comportamento dos jogadores. Então, tem uma mudança que vem acontecendo, que foi global, se a gente for pensar, né? Então, durante muito tempo, a seleção representava os valores do Brasil, e os jogadores que representavam a nossa camisa, que usavam a nossa camisa, eles representavam também um sonho de ascensão econômica, né? Muitos dos nossos jogadores eram pessoas que vinham de situações muito difíceis e que, para eles, estar na seleção brasileira era um grande sonho, porque, ao chegar na seleção brasileira, a seleção expandia o potencial e a possibilidade de carreira desses jogadores, né? Então, vestir a camisa do Brasil, né, ser um jogador da seleção e chegar numa Copa do Mundo abriu inúmeras portas e possibilidades de carreira para esse jogador, né? Então, junto com isso, vinha uma grande ascensão, né? Hoje, o que a gente vê é que esses jogadores, muitos dos jogadores que estão no time da seleção brasileira, e isso foi geral, muita gente desconhece os jogadores, porque hoje eles já são, eles, né, vão de pequeno, digamos assim, né, jogar fora, né, jogar internacionalmente. Então, a carreira desses jogadores e a história desses jogadores, de muitos deles nós não conhecemos. Por quê? Porque eles já fazem parte, né, de um momento de sociedade diferente daquele, né? Então, a carreira desses jogadores hoje, de muito deles, eles já são conhecidos mundialmente, já têm aí, né, salários astronômicos, diríamos assim, mas eles não são conhecidos das pessoas. Por quê? Porque a carreira deles está sendo construída fora. Então, por um lado, você tem um momento de quase desconexão, porque antes a gente torcia, a gente sabia a história, a gente sabia da dificuldade da vida desses jogadores, e que a gente percebia também, junto com isso, essa ascensão. E hoje, muitos desses jogadores, a gente olha e fala, quem são? Né? Por que eles chegaram nessa proporção? Quem são? Qual é a história deles? E a gente não conhece. Então, essa conexão, às vezes, fica um pouco mais difícil. Né? Para você ter ideia, eu
entrei no jornalismo por conta do esporte, né? Eu sou, por origem, jornalista esportivo. E eu confesso que alguns dos nomes, quando eles foram convocados, esses jogadores foram chamados, se eles passassem do meu lado na rua, eu não ia saber quem é, né? E olha, assim, eu acompanho bastante futebol internacional, eu vejo, não como era no passado, quando eu era mais jovem, mas realmente o Ibáñez, por exemplo, que foi convocado, eu não saberia dizer se ele passasse no shopping aqui em Santos do meu lado quem ele era. Mas, enfim, e é engraçado porque, já que o tema do nosso programa hoje não é exatamente futebol, né? A gente vai falar desse quase símbolo nacional que é a camisa da seleção brasileira, e eu também não vou entrar nos méritos políticos de utilização da camisa por A ou B, não é isso, mas quase que um símbolo nacional de orgulho, que quando você é brasileiro e ia para fora com a camisa do Brasil, você era identificado e aquilo quase que te abria portas. Guardadas as devidas proporções, acontecia isso muito com a camisa do Santos, porque era relacionada com a do Pelé. Mas, enfim, o sucesso do jogador, e a Copa de 58 fala sobre isso, né? O futebol tinha uma importância global tão grande que, quando o Brasil perde em 50 em casa, vem a história do complexo de vira-lata, aquela coisa que os europeus são melhores e tal. E acabou isso na Copa de 58. E o brasileiro se sentiu valorizado no esporte mundialmente reconhecido, e a gente era campeão daquilo, e depois ganhamos na sequência em 4 Copas, vencemos 3. E aí veio o jejum, né, que justamente coincidiu, e aí não sei se a Fernanda concorda comigo, com o período de 70 a 94, que foi o período em que o Brasil começou a ser reconhecido pelo automobilismo. Justamente no período do Emerson, depois do Piquet e especialmente do Senna. E eu juro para você que eu falo isso sempre que eu posso. Quando o Ayrton Senna morreu, me deu um estalo na hora, assim, eu soube que em questão de minutos eu falei, o Brasil vai ganhar a Copa. Sabe, uma coisa meio espiritual. Assim. Eu falei, o Ayrton Senna morreu, o Brasil vai ganhar a Copa. E o Ayrton Senna também fez a carreira fora. Quando ele estourou lá na Inglaterra, as pessoas não conheciam ele aqui. Então, eu concordo com isso que você falou, de não ter essa ligação, mas quando ganha, quando é vencedor, quando dá bom exemplo, reconecta. Você acha que o jogador que está indo para fora, ele não está conseguindo fazer isso, guardadas as devidas proporções também que o Senna fazia, ou seja, ele vai para lá, ele brilha e ele consegue ter uma conexão com o povo aqui? Eu acho que assim, né, tem muito disso que você está dizendo, sim, Alex. O que a gente percebe hoje, né, em 2026, imagina o Senna hoje, né? Esses jogadores, eles são expostos a um mundo, né, que eu acho que o que vem mudando muito, né, a nossa relação e a nossa relação com o mundo é a questão da tecnologia, das redes sociais. Então, esses jogadores hoje, eles entram num patamar que é um pouco diferente do que a gente tinha lá atrás. Então, se a gente pensar nas redes sociais, né, esses jogadores, eles são mais conhecidos nas suas redes fora do que em redes, vamos dizer, nacionais, em comunicações, em meios de comunicação tradicional, né? Então, o momento atual, né, e não é à toa que a gente está vendo também a Copa do Mundo sendo transmitida hoje pela internet, né? Então, a gente está tendo uma mudança muito grande em termos de comunicação, em termos de alcance, em termos de seguidores. Então, esses jogadores, né, e quando a gente vai falar de um Senna lá atrás, em que a gente acompanhava ele num canal de televisão específico, né, o Brasil parava para assisti-lo, nós estávamos em uma situação de mundo. Hoje, esse mundo, em termos de comunicação e de possibilidades e de alcance, ele é bem diferente daquele que foi. Então, esses jogadores que chegam hoje, eles estão administrando suas redes, eles estão administrando seus negócios.
vestir a camisa da seleção é como, né, eles já alcançaram o sucesso, eles já estão num patamar de carreira que eles não precisaram da seleção brasileira para se tornarem quem eles são em termos, né, profissionais. Então, isso também muda bastante a forma com que eles se relacionam com a seleção brasileira, né? O que eles almejam para a vida deles, né? E o que nós esperamos dele enquanto pessoas que vestem a camisa do Brasil, né? Eu acho que o Brasil vem passando por essa, né, polarização, né? A gente tenta não entrar nesse tema, mas isso impactou muito, né? E entender os valores que nós gostaríamos de ver esses jogadores representando, né, também mudaram, né? Quando a gente vê, por exemplo, a história do Vozinha, que vem emocionando a população, a gente se reconhece nessa história. Essa história mexe com a gente. Por quê? Porque ela representa também essa visão que nós tínhamos, né, da pessoa vestir a camisa da seleção, representar os nossos valores, né? E hoje os nossos valores estão em debate, né? A polarização nada mais é também do que uma discussão em termos de valores do que a gente quer ver representados na camisa nacional. Você pegou um exemplo que eu estava guardando aqui para falar do Vozinha, né? Do goleiro de Cabo Verde, que além de ser lusófono, né? Uma pátria que fala português como nós, um cara de 40 anos, né? Que a gente... Eu até brinco que a criançada que estava colecionando álbum de figurinha devia saber quem era, porque já deve... Quando tirou no pacotinho, falou, tem um goleiro aqui que chama Vozinha. O pessoal já deve ter achado engraçado. E os adultos também que estavam colecionando. Eu, começando, não colecionei a figurinha, então não sabia. Fui apresentado ele ao jogo, durante o jogo. E aí, o que você falou da força da comunicação na internet. A Cazé TV transmitindo o primeiro jogo do Brasil deu 12 milhões de espectadores. E aí foram eles que fizeram essa campanha para seguir o cara nas redes sociais. Pode parecer alguma coisa boba, mas o cara sair de 40 mil para mais de 10 milhões, isso vai impactar a vida dele, porque ele vai ter contrato, publicidade, merchandising. Talvez ele triplique os ganhos dele ao voltar da Copa do Mundo. Então, assim, esse é o lado positivo da comunicação. Você pode ajudar as pessoas, né? Seja num programa de rádio tradicional como o nosso, na TV que tem mais impacto, enfim, nas redes sociais que a gente está discutindo aqui agora, mas, ao mesmo tempo, você bem lembrou que o Senna ele era quase que uma unanimidade, mas num tempo em que a mídia filtrava os absurdos. Ninguém ia colocar no ar uma entrevista com alguém detonando o Ayrton Senna. Hoje, e certamente naquela época, havia pessoas que não gostavam dele, por uma série de questões, por exemplo, por serem fãs do Piquet, né? Só para ficar no campo esportivo, mas pessoas que talvez questionassem o comportamento dele. Hoje a vida dele seria tão exposta, o acerto dele seria tão enaltecido e o erro dele seria tão detonado que a gente não sabe qual seria o comportamento do Ayrton Senna em relação ao público por conta das redes sociais, né? Como a gente talvez não tratasse o Neymar para o bem ou para o mal do mesmo jeito que ele é tratado hoje, se ele jogasse nos anos 90. Então, essa coisa de administrar a vida online é algo desafiador para todo mundo. Eu imagino que, para quem trabalha com a imagem, principalmente, especialmente os que têm responsabilidade, a partir da imagem dele, de ser bom exemplo. Isso é muito cobrado do Neymar. Agora, o Vinícius Júnior, por exemplo, levanta uma bandeira quase que sozinho contra o racismo no futebol, e ele não tem apoio explícito dos colegas. Eventualmente um ou outro fala, mas se engajar como ele faz é difícil, e ele tem o bônus por isso, mas tem o ônus também, né, Fernanda? Exatamente, né? Eu acho que você pega um ponto que hoje, né, diferente do tempo do Senna, em que eles vivem também uma pressão muito grande, né? São situações
que o Vini passou e passa, e a bandeira que ele carrega, ela tem um peso, né? E a gente entende o impacto das mídias sociais na vida desses jogadores. Então, você imagina, né? São pessoas, em muitos dos casos, né? Pessoas que vieram, não tem uma formação e uma preparação para lidar com o grau de exposição, né, e a violência da exposição social de uma forma tão rápida, né? O exemplo do Vozinho, acho que é isso, ele sai de 40 mil para milhões de seguidores, e isso tem impacto, né? Vai ter impacto na vida dele, vai ter impacto em diversas frentes, até pelo grau de conhecimento que ele passa a ter. Então, esses jogadores, na hora que a gente olha para os valores, quais são os valores que que eles representam? Ou quais são os valores que eles não representam? E o que a gente não está enxergando na seleção? Por que a gente olha e fala, gente, a seleção não nos representa, não está nos representando? Porque eles também estão, por um lado, administrando suas carreiras, né? E que também podem ter impacto para a carreira deles, a depender do que a mídia, né, e as plataformas tragam em termos de repercussão, né? Então, é um momento novo, eu acho que todos nós, né, estamos aprendendo a lidar com os novos meios de comunicação mesmo, nessa proporção global, né? Porque deixa de ser só Brasil. Então, esses jogadores, eles são expostos a esse mundo de uma forma muito brutal, dependendo de onde eles jogam, né? Vejo tudo que o Vini passou durante, né, os jogos na Europa, né? Tudo, né? O sofrimento que ele acaba vivenciando frente ao racismo em várias situações, e como ele decide carregar essa bandeira, né, diríamos assim. Então, é um momento diferente do que nós vivíamos em outras Copas também, porque cada vez mais esse mundo está extremamente conectado, e qualquer coisa pode afetar a carreira deles, a vida deles também, né? Eu costumo dizer que todos nós temos a nossa bolha, né? No nosso algoritmo e as nossas certezas. O jogador de futebol, por exemplo, se você entrar no Instagram de alguns deles que vivem uma fase ou que nem são tão grandes jogadores assim, sempre tem alguém próximo que chama o cara de adjetivos superlativos. Meu, craque, gênio, e o cara não passa nem perto disso. O problema é que às vezes o cara acredita, né? E aí ele se frustra quando ele percebe que a carreira dele está patinando, né? E qual é o clube que dá suporte, como deveria dar, de assistência social, psicológico? A gente sabe que muita gente se aproxima deles por interesse. Eu acho isso uma grande falha no futebol brasileiro. A gente dá pouca importância para o aspecto psicológico, para o aspecto de assistência social do jogador e da família, porque às vezes a família é um problema, né? O pai vê no moleque uma montanha de dinheiro, um grande cifrão, e a gente cansou de ver isso. Eu vi esses dias o filme do Michael Jackson, eu não tinha visto ainda, eu demorei para ver, e eu já sabia da relação tóxica com o Joe Jackson, o pai, né? E o filme filtra muita coisa, ele não chega nem perto daquilo que dizem que ou foi a vida do Michael Jackson, mas é aquela história de alguém que achou que estava fazendo alguma coisa boa, mesmo que os fins não justificassem os meios. Enfim, mas... os traumas, né? Os traumas que ele tinha, quando ele fala do nariz, né, quando bate nele e tal, enfim. E até o acidente que fez com que o Michael Jackson precisasse usar muito medicamento para dor, foi causado porque o pai insistiu que ele voltasse a se apresentar com os irmãos, estava gravando um comercial. Isso não é spoiler do filme, porque isso é a história, né? Sim, não é sim. spoiler do filme. Mas, enfim, a gente está conversando hoje aqui no Entre Linhas com a Fernanda Faria, que é sócia fundadora do Instituto de Pesquisa Aira House. A gente está falando da Copa
dos jogadores e tal, mas tem outro lado dessa moeda, que é o torcedor, né? Eu comecei a ver futebol, brinquei que essa é a minha 12ª Copa, a primeira que eu vi foi em 82, e eu nem gostava de futebol, eu tinha 7 anos, não era algo que mexia comigo. Hoje você vê criança de 3, 4, 5 anos que já é vidrada em futebol. Eu não tinha essa... Foi a partir dos 7 anos de idade. E porque na Copa de 82, eu estava na casa da minha avó, de férias e tal, juntou todo mundo para ver o jogo do Brasil. Foi aquele sentimento, aquela festa. Depois daquilo, eu passei a acompanhar futebol do jeito que eu acompanho o resto da vida. E aí a gente percebe essa mobilização em torno do futebol da seleção brasileira. Ô, Fernanda, aqui as pessoas criticam por que o brasileiro não se mobiliza nesse sentido por outras pautas além do futebol, né? Inclusive trabalhar mais durante um período para poder folgar para ver o jogo, enfim, essa coisa toda. Por que a gente não consegue passar para o nosso dia a dia esse sentimento que vem a cada 4 anos, essa motivação em ser brasileiro a cada 4 anos com a Copa do Mundo? Eu não sei se eu tenho especificamente a resposta para essa pergunta, né? Mas o que a gente vê, de certa forma, nos dados da pesquisa que a gente fez recentemente, né, aí com 2.000 brasileiros, a gente vê, por um lado, né, que 66% dos brasileiros, eles sentem orgulho de ser brasileiros, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um percentual alto de pessoas, se eu não me engano, eu acho que eu vou até aqui olhar o dado para eu não falar um dado errado, 66% dos brasileiros têm orgulho de ser brasileiros, mas apenas 24% acreditam que o Brasil está indo na direção certa. Por outro lado, né? Ou seja, a grande maioria acredita que o Brasil não está indo na direção certa, mas 70% tem confiança, tem pouca confiança de que o governo ajuda as pessoas como deveria. Ou seja, o governo não está ajudando as pessoas como deveriam, 24% acredita que o Brasil está errado, está indo numa direção errada, diríamos, mas 66% ainda tem orgulho de ser brasileiro, né? Então, na hora que a gente olha, né, para essa insatisfação, diríamos assim, em termos, principalmente a pesquisa vai apontar uma grande parte de insatisfação com a questão financeira, a gente entende que momentos como a Copa do Mundo fazem com que essa sensação de compartilhar o Brasil ganhe uma maior visibilidade, porque a gente passa a compartilhar desses valores. Mas isso não garante que o brasileiro, por outro lado, se una e acredite que possa mudar o Brasil, né? Então, o que a gente entende muito é que, por um lado, o orgulho de ser brasileiro, ele vem muito mais pela questão, né, da nossa produção cultural, pela beleza, né, natural do nosso país, né, pelos valores históricos de sermos vistos como pessoas alegres, criativas, otimistas, né, quase que por natureza, diríamos assim, mas ele não consegue transformar isso em ações ou mobilizações para as mudanças da situação cotidiana, né? Então, a gente fala que o brasileiro, eles mantêm o orgulho pelo Brasil, pelo seu lado, e separa a instância política, né? O amor ao país permanece independente da situação política, da situação em que as pessoas, de como a gente avalia as instituições e as organizações, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Alex, né? Mas é por onde os dados aqui caminham e vão nos trazendo certa luz sobre essas questões, né? A sensação de quase que uma válvula de escape para tanta coisa, tanto problema que o brasileiro enfrenta. Mas você sabe que é difícil a gente precisar em que momento isso virou, né? Porque eu me lembro quando eu era criança, por exemplo,
de ouvir nos noticiários, e meu pai sempre assinou a Veja, a Exame, a Isto É e tal, e era uma época que, depois que ele terminava de ler, eu pegava, começava pela parte que gostava, né? Uhum. Futebol, cinema, música e tal, e depois ia vendo as outras coisas. E a gente ouvia a sigla FMI, Fundo Monetário Internacional, e o noticiário dizendo que a nossa dívida externa era gigantesca, que a gente ficava pensando assim, com criança, né, de forma até inocente, ingênua, não, temos uma dívida desse tamanho com outros países, como é que nossa vida aqui vai melhorar? Era Uhum. algo que parecia insuperável, a dívida externa. A gente, hoje, se você perguntar para um adolescente o que é dívida externa, o que é isso? Não sabe. Mas na nossa época, na minha época, a gente ouvia todo santo dia o noticiário falando da dívida externa. Aí vem uma paulada sempre atrás da outra, né? Uhum. Como aconteceu lá do confisco do dinheiro e teve gente que se matou, né, na época do Collor, enfim, todos os problemas que a gente for elencar aqui que aconteceram, a gente vai abrir um leque de temas aqui. Mas me parece, o Fernando, que o brasileiro ele é meio bipolar nesse aspecto. Ele tem esse otimismo, mas ele tem um pessimismo crônico, né? O pessimismo crônico, eu acho que ele vem junto com uma falta de informação sobre algumas coisas. Eu também tenho uma outra visão a respeito do mundo. As pessoas já, o mundo é muito violento. O mundo sempre foi muito violento. Só que hoje a gente vê, porque tem rede social, tem internet, todo mundo tem um celular na mão fazendo filme, fazendo foto, né? A história conta que no final da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas aliadas entraram em Berlim, aquilo foi uma verdadeira barbárie. Os russos contam que fizeram ali, que hoje a gente vê a guerra, não é bonito ter uma guerra, mas é uma guerra tecnológica, é drone que ataca, tem perdas civis? Tem, mas eles atingem alvos militares, alvos tecnológicos, alvos estruturais e tal. Não é a carnificina que era na guerra de 70 anos atrás. Mas a sensação que a gente tem é que o mundo piorou. As pessoas morriam 50 anos atrás por doenças que elas não morrem mais hoje. Eu me lembro da AIDS, né? A capa da Veja com o Cazuza esquálido, que ele teve uma coragem muito grande. Era uma sensação de que, meu Deus, se você pegar esse negócio, é morte certa. Hoje já não se convive mais com isso. Então, a despeito de todas as mudanças que a humanidade teve, hoje a gente tem um problema de clima, né? Mudanças Sim. climáticas. Mas se você for parar para pensar como as pessoas melhoraram no aspecto de saúde em geral, claro que nem todo mundo tem acesso a isso, né? De possibilidades, quanto ao número de pessoas que hoje entram num curso universitário, que não era assim no passado, a gente mantém essa coisa de um pessimismo crônico, de achar que sempre vai piorar e tal. Aí a gente talvez tenha que fazer um debate meio espiritualista, psicológico e tal. Eu não sei se a gente consegue, num programa só, identificar isso, mas é uma sensação que eu tenho. Eu vou perguntar para você pessoalmente, não em relação à pesquisa em si. Você percebe isso também, Fernando? Olha, assim, quando a gente, né, eu acho que, eu percebo, né, acho que tem uma questão que eu acho que vem nos impactando muito, e eu gostei muito de tudo que você trouxe, porque, né, falando do seu pai, trazendo Veja, trazendo Isto É, trazendo né, histórias que, né, diríamos, na nossa faixa etária, que nos são similares. Por quê? Porque nós tínhamos acesso, pelos meios de comunicação, a uma mesma versão da história, diríamos assim, né? Onde a gente encontra um repertório comum, onde a gente consegue se identificar, né? O que vem acontecendo hoje também é exatamente a questão das bolhas, dessa diversidade maior de meios de comunicação, né, de possibilidades de novos canais, de novas mídias, que fazem com que as pessoas tenham histórias, criem as suas verdades, diríamos assim, criem as suas histórias e criem as suas verdades, porque cada um está construindo através
das redes com que se conecta, né? Então, por um lado, a gente vê coisas muito boas acontecendo em termos de evolução, seja ela tecnológica, seja ela científica, seja ela no que pode trazer de benefício para a população em termos de saúde, mas, por outro lado, né, muita coisa acontecendo, e tudo que vem acontecendo, como nós saímos de uma escala que era uma escala de proporções né, menores para uma escala de proporção global. Então, hoje a gente, né, passa a saber de tudo, em todas as frentes, de todos os lugares, notícias muito fortes, impactantes, que nos levam a questionar realmente se existe, né, se a gente está indo aí por um caminho mais positivo do que negativo, né? Então, tem um novo momento de aprendizado que né, estamos vivendo e estamos aprendendo a lidar com tudo isso, com essa nova escala mundial, né? Então, olhar para o mundo, né? Eu sou uma pessoa que eu tendo a olhar para o mundo de forma mais otimista, né? Por mais que tenham as notícias negativas, elas viajam com uma velocidade muito mais rápida do que as notícias positivas. Então, tem muita coisa boa acontecendo também. E muito vindo relacionado à tecnologia. Obviamente que tudo vai ter o seu impacto, né? Mas eu acho que sempre vai ter os dois lados, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma espiritualidade que é mais para o caminho budista, né? Então, a gente consegue, por um lado, entender ação e reação, a gente consegue olhar sem tanto apego para algumas situações, e que faz com que a gente tente encontrar esse caminho mais do meio, diríamos assim, né? Mudamos completamente o rumo da nossa conversa, Alex, desculpa. Mas tá tudo conectado. Isso. Eu penso nisso. Eu tendo a ver, né, por um caminho ainda... Temos muitos problemas, né? Se você falar da questão climática, dos impactos que vamos ter daqui para frente, e esses impactos da crise climática vão afetar preço de alimento, preço né, que vai impactar no bolso, né, no nosso bolso também, vamos ter inflação, tem muita coisa ruim acontecendo, né? Mas eu acho que, pelo fato de eu caminhar pelo lado budista, eu sempre olho com uma dádiva da vida, né? Então, o que a gente faz com tudo isso que está aí, né? E como a gente lida com todas as questões. Eu tento olhar sempre pela possibilidade que se os problemas existem, estamos aqui para poder resolvê-los, né? Então... Ou se os problemas existem, talvez eles existam para evitar que alguma coisa pior aconteça na frente. É o que muitos chamam de providência divina, né? Sim. Talvez não era para você estar em determinado local, furou o pneu do carro. Tem gente, eu perdi um compromisso. Vai saber se era para você estar naquele compromisso ou não, né? Eu sempre falo que a vida te coloca no lugar exato, na hora exata, né? Então, é exatamente isso, é a providência divina. Né? Agora, Fernanda, eu estava dando uma olhada aqui nos dados não, os dados você que tem, né? Mas assim, os pontos principais da pesquisa, que você citou, foram 2.000 pessoas entrevistadas, e tinha lá, nessa pesquisa, 25 perguntas de diversas frentes. Qual foi, além dessa questão do brasileiro ter essa questão relacionada com o ser brasileiro, né? Que outros aspectos vocês abordaram nessa conversa? E algum resultado que te chamou a atenção mais especialmente? Assim? Olha, nós fizemos 25 perguntas que tratam eu falo que são as principais tensões que impactam o brasileiro hoje, né? Então, eu acho que um tema que nos chamou a atenção e que nós conversamos já bastante também
em outros meios, é a questão do cansaço, né? Da sobrecarga emocional que a população brasileira está vivendo. Então, quando a gente viu esses dados, a gente está falando que quase mais de 60% das mulheres se sentem sobrecarregadas emocionalmente, contra quase 40% dos homens. Então, a gente encontrou uma população, homens e mulheres cansados, mas a mulher com uma sobrecarga maior, né, porque a gente sabe que essa mulher tem a tripla jornada de trabalho, né, ela tem, né, a dupla, a tripla, né, a quádrupla jornada de trabalho, onde ela tem que dar conta da família, ela tem que dar conta da sua profissão, do seu desenvolvimento. A gente sabe que a mulher tem que também lidar com as questões afetivas e emocionais da família, mais do que o homem. Então, a gente viu aí uma população sobrecarregada, diríamos. Nós vimos também, de um lado, né, pensando na questão dos valores hoje, porque eu acho que a população, a nossa sociedade, ela está passando por um processo de transformação também. Nós vimos que existe uma maior aceitação à diversidade racial e religiosa no Brasil, né, por volta aí de 90% de concordância, mas quando a gente vê a questão do respeito à comunidade LGBTQIA+, a gente ainda vê uma certa resistência, né, em processo, né, uma sociedade ainda está em processo de assimilação desses temas, né. Vimos também, de forma clara, uma percepção de que existe né, eu acho que até pela questão da polarização, pela qual a gente vem vivenciando os últimos anos, uma diminuição, uma percepção de diminuição de respeito na nossa sociedade, né? Então, a pesquisa ela foi abordando diversos temas, né? Então, a gente abordou a crise climática também, né, que é um problema, né, a gente aí tem números altos, né, de pessoas, quase 70% da população brasileira falando que não acha que o governo está cuidando das questões climáticas, né, do impacto das questões climáticas como deveria, né? Então, é uma pesquisa em que a gente tentou fazer um mapeamento dos principais temas e valores do brasileiro atual e das preocupações atuais, né? A gente está entrando num ano, né? Por mais que a gente começou o nosso tema de Copa, né? Aqui falando de orgulho, falando de seleção brasileira, a gente também tem uma eleição aí na frente, né? Então, a pesquisa ela tentou fazer um mapeamento para entender como esses brasileiros estão vivendo hoje, né? E o lado também a gente perguntou quais são os sonhos dos brasileiros. E uma resposta que veio muito clara, diferente do que a gente via no passado, é que enquanto esse brasileiro há 2 décadas queria uma ascensão financeira, ele queria mobilidade socioeconômica, ele queria conquistar. Hoje, esse brasileiro, a gente fala que talvez ele esteja mais maduro, porque hoje ele quer estabilidade financeira, né? O sonho desse brasileiro hoje é encontrar estabilidade financeira frente a uma situação econômica, seja brasileira e mundial, extremamente complicada, né? Então, a gente percebe um brasileiro que está não mais buscando crescer, mas não retroceder, né? É esse um pouco o retrato que nós encontramos hoje da população brasileira. É como diz aquele ditado, eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, tem gente que quando atinge determinado patamar, a vida está boa, o cara talvez não tenha mais a necessidade de, como você disse, uma ascensão de classe, né? De ter um carro que ele vai ter dificuldade para manter. Isso, aliás, é interessante que o jovem de hoje em dia ele é completamente
desconectado com isso. Antigamente, 18 anos, o cara queria tirar a carta rapidinho, já ter carro, entrava no financiamento, se precisasse, ou o pai dava o carro de presente, enfim, ou comprava um carro usado. Eu tive um Fusca 78, foi o primeiro carro que eu tive. Hoje não, eles não querem engessar o patrimônio deles com apartamento, com carro, eles querem viajar, né? Eles querem viver experiências. Aí eles vão pensar nisso mais para frente. A história da cigarra e da formiga ficou para trás. Eles querem aproveitar e depois, lá na frente, fazer essa mudança. Agora, eu entendo que as pesquisas elas são importantes. Infelizmente, muita gente não dá valor às pesquisas, porque a gente vê aí no mundo, tem pesquisas que duram anos para ver o comportamento, 10 anos em que o cara é objeto daquela pesquisa e depois se tem um raio-x daquele comportamento daquelas pessoas. E quando você fala que as pessoas elas estão mais ansiosas, mais nervosas, mais preocupadas com o futuro, isso tem que balizar uma série de políticas públicas, a questão climática. A Almac, a Sérvia aqui do Ministério Público, cobrou as prefeituras da Baixada Santista sobre eventuais programas para como é que a gente vai enfrentar se o Super El Niño, que está programado aí para esse segundo semestre, programado entre aspas, né? Se ele for o que estão dizendo que vai ser, como é que a gente vai lidar com isso? As prefeituras têm que dar uma resposta em relação a isso. Então as pessoas se preocupam. Tem gente que já tem medo de ter filho porque não sabe como é que vai estar o clima no planeta daqui a algum tempo. Né? Então, se a gente não pegar esses dados e entender o comportamento da população, você vai ter impacto econômico, né? No rendimento dessas pessoas no trabalho, no como elas consomem, quanto elas gastam com saúde preventiva ou para recuperar a saúde lá na frente. Né? A gente tem que olhar todos esses dados e apresentar para as autoridades, eles tirarem realmente, não pegar, olhar e falar, tudo bem, não é isso. Tem um estudo pronto, né? E são vários nesse sentido, para que você mude realmente a vida das pessoas, né, Fernanda? Sem sombra de dúvida, né? Só para você ter uma ideia, o dado que a gente tem é que 82% da população brasileira acreditam que as mudanças climáticas já afetam a vida no nosso país, tá? 54% já sofreram algum tipo de impacto climático, 54%. E 72% avaliam que o Brasil não está cuidando do meio ambiente como deveria, né? Então, assim, dados em termos de pesquisa, óbvio, eu estou falando da ERA, que é uma pesquisa da ERA, né? Mas nós temos inúmeros dados, inúmeros estudos, né? E como utilizar esses dados para termos ações concretas, diríamos assim, né? Então, como que a nossa sociedade também, né, a sociedade civil, pode se preparar para cobrar de forma mais concreta as ações que o governo precisa fazer, né? Então, a gente fala que, né, quando a gente viu esses dados, fica claro que não é mais uma discussão se existe crise climática ou não, né? O que existe já é uma população brasileira, uma população que está dizendo quais são as ações que estão sendo feitas frente ao que vai acontecer, porque vai acontecer, irá acontecer, né? Agora, estamos preparados? E como nos preparar para isso? Que eu acho que são as discussões que a gente precisa ter como sociedade civil, né? Então, hoje, temos muitos dados, mas o que eu sinto é que a discussão o governo com a população sobre prioridades, né? Quais são as prioridades da agenda do próximo governante, né? Do nosso próximo presidente? Eu acho que essas discussões nós não estamos tendo com a seriedade que precisaríamos ter, né? Para fazer... para trazer o país para o momento de agora, diríamos assim, né? O problema é que, infelizmente, eu já falei isso nas rádios, que na campanha eleitoral ninguém fala qual é o seu plano para o meio ambiente. Poucos falam, se é que tem. Sempre aquele clichê, não, saúde, educação, segurança pública. Aí você pergunta, como é que você vai fazer? Tem plano? Uns falam alguma coisa, outros não.
enfim, também cabe à população cobrar, não votar em cantor de quinta categoria para representar, porque a gente sabe que a política usa muito isso, bota lá um puxador de voto, carrega um monte de gente atrás, e como diz o filósofo contemporâneo Regis Tadeu, o cara não sabe diferenciar uma maçaneta de um pudim de leite, e vai lá para Brasília representar na Câmara dos Deputados a população. Então, a gente também tem que usar o voto de forma séria, voto de protesto, voto de protesto. Aí depois que o cara tem um problema, por exemplo, de ordem do direito do consumidor, aí vai descobrir que um desavisado desse foi lá e assinou alguma coisa, lá mudou a lei e prejudicou ele, tá vendo? Foi fazer voto de protesto, olha só, o cara que você votou de brincadeira, votou contra o teu interesse. Então, pense muito bem, analise todos os candidatos, porque o Senado, a Câmara são importantíssimos também para esse equilíbrio que a gente tanto pede. Fernanda, para a gente encerrar, porque eu sei que você está correndo aí também, os dados dessa pesquisa eles estão disponíveis para as pessoas de uma forma geral, para quem quiser acessar, aproveita e fala como é que a gente conhece aí o trabalho do Instituto nas redes sociais, na internet, enfim. A gente está na internet, né, normalmente é www.aera.com.br. O nosso site é aera.house. Ele é bem diferente, é só o Aera, AERAH.house, né, o nosso site. E a pesquisa está disponível para download no final do site, né, então... para quem tiver interesse, é só entrar lá. Tem também um e-mail de contato, que aí vem direto aqui para a gente responde também e compartilha os dados da pesquisa, né? Uma pesquisa que também, a ideia é que a gente transforme todos esses aprendizados em um livro futuramente, né? Esperamos que ele consiga sair já no início do ano que vem, mas ele já está disponível, né, os dados da pesquisa em si, a apresentação com os principais achados, né, das principais tensões hoje que afetam a vida do brasileiro, estão no nosso site. Maravilha, então o pessoal pode conferir, a população, muita gente tem interesse, né, mas está lá disponível também para os nossos gestores públicos. Fernanda, obrigado pela participação no Entre Linhas. Como o tema é amplo, a gente pode voltar a conversar numa outra oportunidade. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Alex. Muito bom. Adorei, Alex. Prazer grande te conhecer, estar aqui com você também, ao vivo. E, precisando, estou aqui à sua disposição. Muito obrigado. E assim a gente está fechando esta edição especial do Entre Linhas. A gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Obrigada.